nós vamos já trazer o testemunho. Nosso amado irmão vai trazer um pouco do testemunho do que Deus tem feito ao teu favor. Então, só ele mesmo pode falar. Evangelista Cláudio, o senhor está com espaço aí para trazer o seu testemunho aos ouvintes do programa Haja Luz. Glória a Deus. Queria mais uma vez saudar os ouvintes da programação Haja Luz com a paz do Senhor. Eu queria contar uma parte da minha vida, algo que aconteceu na minha vida e que um dia um homem chamado Jesus, ele mudou o sentido da minha vida. Eu não sei o que Jesus significa para você, mas para mim Jesus é o ar que eu respiro. Ele é a minha vida. Aleluia. Eu fui uma criança que fui, aleluia, crescendo no meio de uma família católica. E próximo da minha adolescência, a minha mãe, ela começou a seguir o kardecismo, o espiritismo. E ali na minha adolescência, pré-adolescência, já se aproximando para adolescente, eu fui levado para um centro espírita. E ali eu dormia naquele centro. Ali eu participava daquelas sessões. E foi me ensinado que para que eu pudesse obter vitória, eu tinha que ter contato com as trevas. Eu fui ensinado assim. Eu não tive o privilégio de sentar no banco de uma igreja e escutar a palavra de Deus. Eu fui ensinado desta maneira. Como eu era pré-adolescente, a minha família que cuidava de mim, eu seguia a minha família. E ali, dormindo naquele centro, comecei a envolver a minha vida naquele submundo da bruxaria. E foi dos 12 até os 17 anos. E um dia eu estava numa escola, estudando uma noite, eu estudava de dia. Os meus pais mudaram o horário, porque eu precisava trabalhar. Eu conheci uma jovem a qual eu me interessei por ela. Queria namorar aquela jovem. E eu disse para ela se ela me aceitava. Pedi ela em namoro. E ela disse: eu posso aceitar, mas com uma condição. Eu falei: qual? Eu sou evangélica e você vai ter que ir para uma igreja evangélica. Começar a frequentar os cultos. E ali eu falei: mas igreja evangélica, igreja de crente? Ela falou: é. Eu falei: quando que vai ser? Ela falou: vai ser num sábado. E eu falei: tudo bem, não tem problema, eu vou. E no sábado eu cheguei naquela igreja. E quando eu entrei naquela igreja, era um dia de Pentecostes, era o culto dos jovens. E eu sentei naquele banco e a glória de Deus estava descendo aquele dia. E eu mesmo indo no centro espírita, mesmo dormindo no centro, comecei a sentir a presença de Deus. Deus, Ele não olhou meus erros, as minhas falhas. Ele me abraçou com amor e com carinho. Porque a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos, aleluia, nos dar a salvação. Só que naquele momento, eu não sabia o que era a salvação, eu não conhecia a Jesus. E era um dia que a glória de Deus estava descendo sobre aquele lugar. E eram muitas línguas estranhas. Eu não conhecia aquelas línguas e eu perguntei para aquela jovem
que língua é essas que vocês falam? Ela disse: são línguas dos anjos. Eu disse: língua dos anjos? Ela falou: é. E eu falei: mas eu posso falar essas línguas? Ela falou: pode. Eu falei: como que tem que fazer para falar? E ela disse: aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você vai falar essa língua. E eu me interessei por aquilo. Eu não sabia que Jesus salvava, que libertava o homem da prisão, aleluia, do pecado. E ali eu aceitei a Jesus em 1992. Não sabia o que era salvação. Eu fiquei interessado. Deus fez com que chamasse a minha atenção para aquilo, e eu queria falar a língua dos anjos. Eu aceitei Jesus num dia de sábado. E quando eu voltei para casa, a minha casa ela tinha 2 portões, o primeiro pequeno e a porta. Eu passei pela porta e pelo segundo portão, pela porta de entrada. E quando eu coloquei os meus pés dentro da minha casa, uma grande explosão deu, como se fosse um terremoto, uma bomba. E minha casa tremia como um terremoto muito grande. E eu fui ao quarto da minha mãe e disse: mamãe, papai, a casa está tremendo e é um barulho muito forte de uma bomba. A minha mãe disse: eu não estou ouvindo nada, não estou sentindo nada. Naquela época eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Deus naquele dia estava quebrando um grande mal na minha vida. E eu, aleluia, disse para o meu pai no outro dia: papai, eu sou crente, eu sou evangélico. O meu coração estava cheio de alegria. Eu estava interessado em falar a língua dos anjos. Eu não sabia o que era salvação, eu era leigo. Eu não conhecia Jesus, eu só conhecia o mundo do espiritismo. E meu pai disse para mim: você vai ser evangélico, vai ser crente? Eu falei: sim, papai. Ele disse: então você esquece que eu sou o teu pai. Eu não sou mais o teu pai. Se você virar crente, eu não sou mais o teu pai. Mas a Bíblia diz que uma mulher que gera um filho e que amamenta, e que se essa, aleluia, se esquecer do seu filho, o Senhor toda a vida ele não esquecerá de vós. Jesus, ele não se esqueceu de mim naquele dia. A minha família começou a me desprezar. Eu era um jovem de 17 anos. Eu era totalmente dependente da minha família. Eu estava em fase de exército, eu dependia da minha família até mesmo para um prato de comida. Não tinha como eu arrumar emprego, porque firma nenhuma, empresa nenhuma me pegava, porque eu estava em fase de exército. Aleluia. E eu ali comecei a frequentar uma igreja evangélica. Comecei, aleluia, a fazer as aulas de batismo. Comecei, aleluia, o meu coração estava cheio de alegria. A alegria, aleluia, no meu coração, a glória de Deus invadiu com uma alegria que eu não sabia de onde que vinha. E eu frequentava 2 centros. Um aqui na Estrada das Lágrimas e o outro lá no Vale do Angabaú. E um dia eu cheguei para meu ex-pai de santo e disse: eu não quero mais frequentar este lugar. E ele disse para mim: o porquê? Eu falei: porque agora eu sou crente. Ele tomou um susto muito grande. Aleluia. E eu falei: tira isso que você colocou em mim. Ele tirou, eu vim para casa. E meu outro pai de santo, que aqui perto da minha casa, me viu. E quando ele me viu, ele começou a ficar assustado. Eu falei: por que ele está assustado comigo? Aleluia, eu não fiz nada para ele. Naquela época eu não entendia. Mas é que ele estava vendo a glória de Deus sobre mim. E ali eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Eu fui muito humilhado pela minha família. Mas eu falei: Deus, eu conheci a verdade. E a verdade liberta. Comecei a orar pedindo para que Deus libertasse a minha família também. E ali quando eu comecei a fazer a minha aula de batismo, cheguei, era um dia de domingo, eu cheguei em casa, aleluia, me batizei, aleluia, e eu cheguei com a minha roupa toda molhada. E minha irmã disse: olha, leva ele no psicólogo porque ele está ficando louco, ele agora vai ser crente.
aleluia, e eu continuei buscando a presença de Deus na minha vida. Eu queria falar a língua dos anjos. E foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Quando foi perto, aleluia, de 2 anos, eu pensei, isso deve ser mentira, falar a língua dos anjos. Porque, aleluia, e até agora eu não recebi nada. E um dia eu fui, aleluia, ali cantar com a mocidade. E quando eu voltei para o banco, eu fiz um pedido para Deus. Eu falei, Senhor, eu te aceitei para falar a língua dos anjos, ser batizado com o Espírito Santo. Mas agora eu sei, depois de perto de 2 anos, o que é aceitar Jesus. Aleluia, ser obediente à palavra do Senhor. Aleluia, para que, aleluia, nós podemos, os nossos pecados ser perdoados. E eu fiz um pedido, Deus, se tu é Deus mesmo, se tu realmente existe, porque lá na macumba o diabo provou que ele é diabo, então prova para mim que tu é Deus. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. E ali eu me debrucei, acabei de cantar com a mocidade, eu me debrucei sobre o banco. E do nada o meu corpo começou a esquentar. Eu fiz aquele pedido para Deus, que Ele mostrasse que Ele é Deus. E eu não conhecia o que era, aleluia, o batismo com o Espírito Santo. O meu corpo começou a esquentar de uma forma, de uma maneira que eu não estava entendendo. E eu pensei comigo, deve ser perto de dezembro, então deve ser que a temperatura está aumentando. E ali foi aumentando mais, o meu corpo começou aquecendo, o meu corpo começou a aquecer. E nisso o culto já estava terminando. O pastor estava dando uma bênção apostólica. E eu pensei comigo, quando ele terminar de dar a bênção apostólica, eu vou lá no púlpito, no altar, e vou perguntar para ele o que está acontecendo comigo, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu tinha buscado o batismo com o Espírito Santo durante quase 2 anos. E quando eu subi no púlpito, que eu fui falar com ele em português, eu falei, olha, o que está acontecendo comigo? Meu corpo está esquentando. Eu dei uma rajada de línguas estranhas. E o Senhor me batizou com a sua promessa. E Deus mostrou para mim que Ele existe, que Ele é fiel. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus, Ele me fez uma promessa. Ele disse, eu vou te dar uma esposa. E eu muito me alegrei. 13 anos depois eu conheci a minha esposa. Louvado seja Deus. Mas quando eu conheci a minha esposa, parece que Deus, Ele, aleluia, glória a Deus, tinha ouvido a minha oração ao contrário. A minha esposa era macumbeira. A minha esposa era traficante. A minha esposa era lésbica. E Deus disse, ela vai ser a tua esposa. Eu disse, Senhor, a minha esposa não pode ser ela, porque era uma pessoa totalmente fora da tua palavra. É uma mulher presa. E Deus disse para mim, assim como eu te libertei, eu também vou libertar ela. Aleluia. Eu disse para ela, a minha esposa na época tinha 19 anos. Eu tinha 28. Eu disse para ela, olha, Deus falou para mim que você vai ser a minha esposa. E ela, aleluia, era mundana. Ela deu 2 palavrões e disse que mandou eu e Jesus para aquele lugar. E eu orando, continuo orando durante 5 anos. E um dia ela disse para mim, olha, já que você disse que Deus disse que você é sua esposa, e a minha religião está me separando de você, então eu quero ser crente junto com você. Mas eu não consigo largar o que eu estou fazendo. Eu preciso de ajuda. E eu naquela época não tinha muita experiência. Eu falei, eu vou fazer um negócio. Eu falei, o que é? Eu tenho uma Bíblia de estudo, uma Bíblia muito grande. Eu vou te dar essa Bíblia de presente. Lê ela, porque a palavra do Senhor, ela liberta. A palavra do Senhor, ela muda o sentido da vida do homem. E ali eu dei aquela Bíblia gigante para ela, uma Bíblia muito grande. Ela levou aquela Bíblia para dentro do congar e começou a ler a palavra de Deus dentro de um congar de macumba. E ali, louvado seja Deus, Deus através daquela palavra da Bíblia começou a libertar ela.
E ela um dia ela chegou para mim e falou assim: olha, me ajuda a jogar todas as minhas coisas fora. Eu falei: tá bom. Eu peguei, ela foi em casa, pegou todas as roupas que ela usava naqueles rituais, jogou fora e começou a frequentar uma igreja evangélica junto comigo. Eu tinha momentos que eu tinha que parar o carro no meio do trânsito para ficar expulsando os espíritos malignos da minha esposa. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele libertou ela. E hoje ela é missionária, ela é pregadora da palavra do Senhor. E eu creio, você que está me ouvindo do outro lado, assim como Jesus me libertou, assim como Jesus libertou a minha esposa, Ele tem poder de te libertar também. Louvado seja Deus. Aleluia. A minha esposa, ela não poderia ter filhos. Ela tinha um fluxo de sangue, aleluia, errado. Era impossível da minha esposa ter filho. E Deus, ele me fez uma promessa. Ele disse que ia me dar um filho, ia me dar 2 filhos. E hoje eu tenho uma filha de 10 anos de idade, com saúde. Jesus, ele abriu a madre da minha esposa, libertou a minha esposa, porque ele é o libertador de Israel. Por isso eu louvo a Deus de ter o privilégio nesta tarde, aleluia, neste momento que estou aqui, aleluia, contando uma parte reduzida do meu testemunho. Aleluia. Eu conheço pessoas que, aleluia, para atravessar a porta de um cemitério, um portão de cemitério, ele não precisa abrir, ele passa como um fantasma, tudo através de bruxaria. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele me libertou. Que Jesus, ele hoje, eu entendo o que é aceitar Jesus. É estar, aleluia, com o nome escrito no livro da vida. Hoje eu tenho a paz que o mundo não pode me dar. A paz que aonde eu estava eu não encontrava, que eu encontrei somente em Jesus. Jesus, ele é o príncipe da paz. E ele está aqui. Ele está com a mão estendida para mim e para você. Basta somente você erguer as suas mãos, aleluia, e confessar Ele como o único e suficiente Salvador, aleluia, porque Ele te aceita de braços abertos, em nome de Jesus, amém? Então nós estamos com ele, pastor João Paulo Ferreira, pastor João Paulo Ferreira veio abrilhantar a tarde deste sábado aqui no programa Haja Luz, e através do nosso amado pastor foi que conhecemos, o nosso evangelista, que trouxe o seu testemunho, trouxe uma palavra de reflexão através do pastor João Paulo. Então, meu amado pastor João Paulo, a paz do Senhor Jesus, meu amado. A paz, pastor Roberto. É com bastante satisfação, meu querido, que nós aqui, apresentador do programa Haja Luz, lhe recebemos com muita alegria, e acredito que milhares e milhares de ouvintes que já acostumaram nos acompanhar nas tardes de sábado, também o recebe com alegria e aguardando, e eu creio que o Senhor trará uma palavra de Deus. O amado pastor quer apresentar as suas funções, pastor, canal que possam alguns encontrar algum trabalho do pastor, por favor. Amém. Eu quero saudar todos os irmãos e aqueles que sempre estão conectados na TV Sileb, com a graça do eterno Deus. Cumprimentar também o pastor Roberto Pereira, e desde já quero magnificar a Deus pela graça e pela oportunidade que o eterno Deus me proporciona de poder estar nos estúdios da TV Sileb. E o meu foco aqui na tarde desse sábado é propagar a palavra do eterno Deus. Falando das mídias, das plataformas digital, você que queira nos conhecer o nosso trabalho,
É só acessar o nosso canal no YouTube, PR. João Paulo Ferreira, e lá vai ter centenas de mensagens que vão edificar a sua vida. Como também no Instagram e no Facebook, João Paulo Ferreira. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Você anotou, você gravou, você vai poder acompanhar nosso amado pastor através de seu canal no YouTube, no Instagram e demais plataformas digitais, né? Mas, como diz, ele veio hoje propagar a palavra. É uma autoridade levantada por Deus para assim fazer. Então, continue conosco, porque nesse instante nós já estamos abrindo, ou eu estou abrindo esse espaço para que o nobre possa aí ministrar a palavra. Então, meu amado, nesse instante é com o Senhor. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos uma referência bíblica que se encontra-se no Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 4. Diz assim o texto sagrado. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, e a todos que têm a graça e a oportunidade que Deus está nos proporcionando através da TV Sinleb, dentro da programação Haja Luz, apresentado pelo nobre pastor Roberto Pereira. Eu quero chamar a sua atenção no dia chamado hoje para a santa e poderosa palavra do nosso Deus. Eu serei breve, porém objetivo, como também taxativo na palavra do eterno Deus. Observando que o texto sagrado pela qual eu fiz menção no dia chamado hoje, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 4. Quem foi Ezequiel? Ezequiel, ele veio de uma linhagem sacerdotal. É bem sabido que o texto a qual eu li, Ezequiel está escrevendo, inspirado pelo próprio Deus, para a nação de Jerusalém. Nação essa que estava cativo no território da Babilônia. Haja vista que o cativeiro durou 70 anos. Cativeiro esse que foi propagado, ministrado, através de um profeta chamado Jeremias. A população de Jerusalém, como sacerdote e profeta, eles haviam quebrado aliança com Deus. Só que Deus sempre usou a boca de Jeremias, pelo qual profetizou durante 40 anos. Mas mesmo assim, a nação de Israel virou as costas para o seu Deus. A nação de Israel estava afundada no pecado, na idolatria, e Deus abominou a tal situação. Só que Deus agora levanta o profeta Jeremias
para que o povo viesse se arrepender. Se o povo não se arrependesse, Deus iria colocar este povo nas mãos do grande rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. E diz o texto sagrado que o exército de Nabucodonosor, ele entra na cidade chamada Jerusalém. Ele destrói o templo, coloca fogo na cidade. Todos os bens que havia em Jerusalém foi levado para a Babilônia. Diz o texto sagrado que o rei da cidade chamada Jerusalém, ele foi assassinado, juntamente com os seus filhos. Havia um caos dentro da cidade chamada Jerusalém. Tudo por causa do pecado. Tudo porque a nação virou as costas para o seu Criador. Eu quero abrir um leque dentro dessa liturgia, desta mensagem. E eu quero dizer para vós outro no dia chamado hoje, dentro desta programação, haja luz. Que neste dia você seja marcado por Deus. Eu não sei o que é que você está vivenciando no dia chamado hoje, mas o Senhor te chama. Lembra de onde você caiu. Não espere o mal vir sobre a sua vida, mas hoje é dia de se arrepender. É dia de voltar-se para o Criador. Dia de fazer aliança com o Criador. Diz o texto sagrado que Ezequiel, ele foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com o irmão Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego, também foram cativos. Segundo a literatura bíblica, diz que foram 10.000 homens levados cativo para o território da Babilônia. Chegando na Babilônia, os cativos de Jerusalém, eles passaram agora a habitar na beira do rio Quebar. Observando que, no capítulo de número 1 do livro do profeta Ezequiel, ele trata, ele fala acerca da sua primeira visão que ele teve no rio Quebar, que quando ele viu aquelas 4 rodas acima do céu, as rodas eram grandes que metia medo, e aquelas rodas tinham olhos. Ezequiel andava, as rodas andavam atrás dele. Ezequiel olhava para as rodas olhavam para ele. E ele não sabia que aquelas rodas, aqueles olhos, era o Senhor Deus que estava de olho no ministério, no chamado e na situação daquele povo que estava vivenciando no território da Babilônia. O cativeiro durou 70 anos. 70 anos durou o cativeiro. E o Senhor chama Ezequiel. É bem sabido que Ezequiel ele veio de uma linhagem sacerdotal. E o Senhor diz com ele, usando a figura, filho do homem, eu te escolhi como atalaia de Israel. Eu te colocarei no meio de um povo que eles são duros de coração, mas aquilo que eu colocar na tua boca para falar, fale a minha palavra. Dentro do capítulo de número 37, versículo de número 4, leitura pela qual eu li, Ezequiel ele vai falar, ele vai escrever, ele vai fazer a exposição da visão que ele teve. Dentro do capítulo de número 37, Ezequiel ele é categórico, ele é objetivo naquilo que ele viu. E o que foi que Ezequiel viu, pastor João Paulo Ferreira? Diz o texto que Ezequiel viu que uma mão
esta mão se aproximou dele. E esta mão não era a mão de Nabucodonosor. Esta mão não era a mão de Daniel. Mas esta mão era a mão do Todo-Poderoso. Esta mão é a mão daquele que tudo pode. Daquele que pode fazer hoje o milagre na tua vida. Eu não sei qual é o quadro que você está vivenciando, mas dentro deste programa Haja Luz, eu ministro que a mão do eterno Deus vai te alcançar no dia chamado hoje. Não só a luz do Senhor vai entrar na sua casa, como a graça dele vai te levantar, aonde quer que você se encontre. Portanto, não sei o que é que você está vivenciando no dia chamado hoje, mas eu profetizo na autoridade da palavra. E como ministro desta palavra, eu profetizo que a mesma mão que teve o encontro com Ezequiel, esta mesma mão possa te alcançar agora. Esta mesma mão possa te levantar. É bem verdade que a aflição todos nós passamos, dificuldade, dor, sofrimento na alma. E há quantas pessoas que têm chamada, há quantas pessoas que são vocacionadas, parou no meio da sua caminhada, se frustrou, se embaraçou com as coisas deste mundo. Mas eu digo no dia chamado hoje, que a mão do eterno Deus vai te pegar nesta tarde de sábado. A mão do eterno Deus vai fazer o milagre na sua vida. Eu profetizo que a mão do Senhor te toca. A mão do Senhor te renova. A mão do Senhor te dá graça. Observe que o profeta messiânico Isaías, dentro do capítulo de número 59, Isaías, ele fala com muita precisão dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. E eu profetizo no dia chamado hoje, que é a mão de Deus te alcança. Aonde a mão humana não vai, a mão divina vai. Aonde a mão humana não pode fazer, a mão de Deus pode fazer. Pode ser que você esteja assistindo esta programação, está aí no leito de enfermidade, recebeu um diagnóstico e o diagnóstico é de morte. Mas eu profetizo no dia chamado hoje, que a mão de Deus te cura. A mão de Deus te dá vida. A mão de Deus te levanta no dia chamado hoje. E diz o texto que Ezequiel, ele viu que a mão do Senhor veio sobre ele. E a mão do Senhor pega Ezequiel e leva ele e coloca ele dentro de um cenário. E este cenário foi um vale de ossos. Diz o texto que os ossos não estavam secos. Não estava seco. Estava sequíssimo. E diz o texto: e o Senhor me fez andar sobre o vale de ossos seco. Conforme Ezequiel andava sobre aquele vale, a todo tempo a mão de Deus estava sobre ele. A mão de Deus estava sobre Ezequiel, a mão de Deus não deixou Ezequiel.
E Ezequiel começou a andar sobre aquele vale de ossos. Enquanto ele andava, diz o texto sagrado, que Deus fez uma pergunta para Ezequiel. E a pergunta de Deus foi: filho do homem, porventura poderão reviver estes ossos secos? Aleluia. A resposta do profeta foi: Senhor, do jeito que está, tu o sabe. Poderão reviver aonde não tem vida? O profeta disse: tu sabe. Deus me trouxe aqui nesta programação. Algumas vezes o meu nobre amigo pastor Roberto Pereira, ele já havia me formulado o convite para estar aqui dentro dessa programação. Se eu não me engano, a semana passada ainda falava com ele e ele dizia: pastor, Deus vai preparar uma oportunidade. E foi algo muito rápido. Hoje, logo pela manhã, recebendo o convite, logo de bom grado aceitamos e aqui estamos. E agora eu entendo que Deus me trouxe aqui dentro desta programação para dizer para você: não fique cabisbaixo, porque Deus, Ele sabe da tua situação. Ele sabe de todas as coisas. E Ele diz por meio da sua palavra: a minha mão está no comando de tudo. A minha mão está no comando da tua casa, do teu ministério, da tua família, do teu chamado. Muitos olham para você e acham que é o fim. E você tem dito: Deus, até quando isso vai durar? E Deus, por meio da sua palavra, diz: eu estou no controle. O profeta disse: Senhor, tu o sabe de todas as coisas. E Deus, Ele sabe mesmo. O escritor que faz a exposição de Salmo de número 39, ele diz: o Senhor me sonda, o Senhor me esquadrilha, o Senhor conhece-me por dentro e por fora. O Senhor conhece o meu sentar como o meu levantar. O Senhor conhece o meu andar, sem que haja uma só palavra na minha boca. Tudo, nagashurimindagai, tudo o Senhor o sabe. Deus, Ele está te vendo? Está. Deus, Ele sabe da tua luta? Sabe. Deus sabe da tua aflição? Sabe. Deus sabe do teu chamado? Sabe. Portanto, aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. O Senhor nunca te deixou. O Senhor nunca te desamparou. A todo tempo a mão dele não esteve, mas a mão dele está sobre a sua vida. Receba consolo, receba graça da parte desse Deus sobre a sua vida. E o Senhor disse para Ezequiel: poderão reviver estes ossos? E disse a Ezequiel: Senhor, tu sabe. E Deus disse: então profetiza sobre estes ossos secos. Mas profetizar o que, Senhor? Profetize e diz: osso seco, ouvi, Lamanda Agachuri, ouvi a palavra do Senhor. Eis que eu, o Senhor, farei entrar em vós carne, pele, nervo. Farei vivenciar estes ossos secos. Portanto, profetiza. Ó filho do homem, diz: osso seco,
ouvi a palavra do Senhor. Isso aconteceu dentro de uma visão. Mas o interessante é que Deus, Ele é magnífico. E eu quero compartilhar esta referência, fixando algo que Deus fala para o profeta. Observa que, enquanto Ezequiel profetizou, diz o texto que houve um rebuliço, um ruído. E que conforme ele profetizava, cada osso, ele foi se ajuntando. E se pôs de pé um grande exército de ossos secos. Era um exército de esqueleto agora. Agora observa a fala de Deus. A fala de Deus foi: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Aí eu faço uma pergunta para você que me ouve agora. E a pergunta é: Deus mandou profetizar para os ossos secos. Aí a pergunta do nobre é: o osso tem um ouvido? Talvez você agora está coçando a cabeça e pode fazer essa reflexão. Deus disse para o profeta: profetize e diz: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Aí eu te pergunto: o osso tem um ouvido? Vamos lá. O corpo humano, ele é composto, pastor Roberto Pereira, ele é composto de 207 ossos. Pode ser alto, baixo, magro, ou até mesmo cheinho, como nós falamos, cheinho de Jesus. Mas cada ser humano tem 207 ossos. E existe um osso, melhor dizendo, 2 ossos, que faz parte da audição, por nome de martelo, tanto do lado esquerdo como do lado direito. É o menor osso do corpo humano, que faz parte da audição, chamada martelo. O que eu quero vos dizer com esta fala é que Deus disse: profetiza não para o maior osso que está no vale, mas para o menor osso do corpo humano, chamado martelo. Eu quero partir para a conclusão deste humilde sermão e dizer para você: pode ser que você conhece alguém que tem chamada, que é profeta, só que você se sente inferior aos demais, se sente pequeno. Mas observa que Deus, Ele faz questão de falar, não com o grande, mas com o pequeno. O menor osso, chamado martelo, ouviu a palavra de Deus. E conforme ele ouvia, o milagre começou a acontecer dentro daquele vale de ossos seco. Diz o texto que Ezequiel viu que se formou um grande exército, mas não havia entrado naquele exército o espírito de vida. E Ezequiel fala: Senhor, o exército está de pé, mas não tem vida nele. E o Senhor disse pela segunda vez: profetiza. Profetizar o quê? Profetiza ao Espírito e diz: ó Espírito, vem dos 4 cantos e sopra sobre este grande exército de ossos, para que eles vivam. Conforme Ezequiel começou a profetizar, o texto é categórico ao proferir, dizendo que o espírito de vida
veio dos 4 cantos sobre aquele grande exército. E Deus disse para Ezequiel, dizendo: todos esses ossos secos, esse grande exército, simboliza a nação de Jerusalém, que estão cativos aqui na Babilônia. Eles acham e pensam que pro caso deles não tem mais jeito. As suas esperanças acabaram. Mas eu, o Senhor, irei abrir as vossas sepulturas, irei tirar de lá o povo que é meu. Aleluia. Eu quero partir para a conclusão deste humilde sermão e dizer categoricamente para vós outros, que dependente da tua situação, a mão de Deus, ela pode fazer o milagre hoje na sua vida. Eu quero encerrar falando as palavras do nosso irmão Jó, no capítulo de número 42, versículo de número 2 do livro de Jó. Jó, ele diz assim: eu bem sei que tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus benefícios pode ser impedido. Eu quero profetizar dentro desta programação: haja luz, que o Deus das causas impossíveis está indo ao teu encontro no dia chamado hoje. Que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, possa te alcançar aonde quer que você se encontre e receba graça, receba vida e receba a presença do Espírito de Deus. Meu amado pastor, que Deus continue abençoando a vossa pessoa. Muito obrigado mesmo. É como o senhor disse, estivemos aí em contato, sempre em contato, acompanhando, e realmente estivemos falando, e disse que Deus iria proporcionar um momento. E Deus realiza algo quando nós mesmo não esperamos. Isto serve para os nossos ouvintes, né? Quando nós não esperamos, Deus realiza. E hoje, através do presidente da Convenção Sileb, o senhor chegou até esta programação, né? Agradeço a ambos, muito obrigado. Meu amado pastor, eu agradeço a vossa pessoa. Amém. Eu sou eterno grato a Deus, pastor Roberto, pelo convite que foi assim me formulado. Eu só tenho a tributar a Deus. Eu sempre falo que por onde eu passo, propagando a palavra do Eterno, eu tenho um foco e objetivo. Foco no público que me ouve, e o objetivo é pregoar a verdade. Deus seja louvado por esse programa Haja Luz, pela sua vida, em nome de Jesus. E meu muito obrigado também. Graças a Deus, juntos nós louvamos a Deus em agradecimento por tudo quanto Ele fez e por tudo quanto Ele falar. Então é isso aí, meu amigo, é isso aí, meu irmão. Pegou a visão? Se ligou geral? Então quero aí mandar um abraço para nossa pastora Selma lá no Espírito Santo. Quero mandar um abraço para a pastora Nonata lá em Goiás. Alô, Paraná, com nosso superintendente pastor Jonathan. Alô, vem aí dia 7 e tão breve estará conosco. Vem aí, dia, vai chegar o dia em que ela estará aqui no espaço da TV Sileb. Tão breve, aguarde.